Fala, povo de Deus, graça e paz. Estamos chegando para mais uma edição desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o Josiel Frota e esse é o canal Josiel Locutor. Nós estamos hoje na mesa teológica com um tema muito, mas muito atual. E é claro que eu não vou discorrer esse tema sozinho. Eu convidei alguém aqui que é especialista nesse tema tão importante nos nossos dias. Cristão pode passar por depressão, sim ou não? O que é que você pensa aí na sua casa? O nosso formato é um formato dos nossos vídeos agora muito rápido, então é bem rápido, fica até o finalzinho. Teremos aí de 25 a 30 minutos no máximo os nossos vídeos, então é importante você ficar, comentar e se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. E olha, gente, essa aqui é a boa notícia. Nós vamos fazer o sorteio desse livro. Por gentileza, Tiago, coloca para mim aí o vídeo falando sobre esse sorteio. Gente, eu queria falar rapidinho desse livro aqui, olha. Desvendando seitas e refutando heresias. Esse livro, gente, o pastor Vinícius, que esteve aqui, trouxe e nos deu. E é o seguinte, nós vamos fazer um sorteio desse livro mais ou menos daqui a 30 dias, e eu quero perguntar, aliás, eu quero conclamar você e pedir para que você participe desse sorteio. Você vai se inscrever no nosso canal, se inscreva no canal Josiel Locutor, aí você vai compartilhar com mais 4 amigos, vai fazer um comentário. Assim que você fizer um comentário, eu já vou ver o seu nome lá. Então, nós vamos fazer esse sorteio daqui a 30 dias, mais ou menos. Como vocês puderam ver aí, gente, esse livro nós iremos sortear daqui a 30 dias, dia 21 de agosto, com a presença do pastor Vinícius, que vai estar aqui na ocasião. Mas você precisa comentar nos nossos vídeos, mas não é nos vídeos curtos, pessoal, é nos vídeos longos. Comenta bastante. Nós vamos sortear esse livro, Seitas e Heresias. Então vale muito a pena você participar e se inscrever, comentar nos nossos vídeos. Pois bem, sem muita falação, sem muita delonga, nós vamos apresentar aqui o pastor que está conosco hoje, que é o pastor Claudinei. Olha, gente, eu não vou ler dessa vez a ficha do pastor, porque eu acredito que ele também seja muito conhecido, né? O pastor Claudinei, que está aqui, ele é conferencista, pregador, professor de escatologia e entre outras coisas mais, né, pastor? Seja muito bem-vindo, pastor, no nosso canal hoje. Amém, querido. Alegria nossa, estendo aqui nossos cumprimentos à sua pessoa pelo carinho e apreço e a todos quantos estão aí nos acompanhando. Que Deus continue copiosamente abençoando, que inteligentemente você possa pegar esta gravação e compartilhar isso só com todos, porque o assunto aqui promete e vai ser bom. Promete e muito. Pastor, vamos já começar rapidinho aqui com as perguntas, porque não só eu, mas quanto o pessoal em casa também está aí curioso, querendo saber sobre esse tema tão atual. E será um tempo de edificação para as nossas vidas aqui, eu creio muito, né? Pastor, a pergunta é a pergunta do tema: cristão pode passar por depressão? Porque eu, como cristão, existe muito, né, essa fala de que cristão que passa por depressão é um demônio que está na vida da pessoa. Passa por depressão, sim ou não, pastor? Antes de responder sua pergunta, pela qual é um tema bastante importante, eu quero ser grato a Deus que nos confia esta oportunidade maravilhosa e abençoada e delegar também a minha gratidão a Deus pela minha querida esposa. Está presente aqui, né? Essa é uma coluna do meu lado e as filhas que estão ali fora. Estendendo também meus cumprimentos ao nosso querido pastor Isaías Henrique Fernandes, que é o pastor presidente de nossa igreja Ministério ADRJ em Pindamonhangaba. Respondendo a sua pergunta, se nós fôssemos abrir essa pergunta aqui, eu vou tentar fazer com que nós venhamos aproveitar todo esse espaço de tempo aqui para encaixar o maior número de conteúdo. Então, a minha resposta será bem assim, objetiva e falar um pouco rápido, todavia falando de uma forma que as pessoas consigam entender, assimilar, enfim. Na maioria das pessoas, elas iriam dizer o seguinte: não, cristão não pode passar por depressão. Eu acho que 70% de cristãos estaria respondendo, não pode. Todavia, vale ressaltar que ignorância se define como ausência de conhecimento. Sim. E o grande detalhe em pauta não está na resposta, está na pergunta. Por quê? Sim.
Porque o grande detalhe aqui, relacionado à pergunta é, cristão pode passar por depressão? Ou se a gente fosse acrescentar um outro detalhe, passar ou viver? Aí mudou todo o cenário. Porque passar por depressão é uma coisa, viver em depressão é outra coisa. Se fosse olhar, por exemplo, para a Bíblia Sagrada, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, Lauriano, versículo 2, a Bíblia diz assim, ó, e ele me fez passar pelo vale. Olha a palavra passar. Se você olhar para Salmo 23, versículo 4, Davi diz assim, ó, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Passar. Interessante que passar é uma coisa, viver é outra. Então, a minha resposta bem eficaz em cima aqui seria, cristão pode passar por depressão? Pode. O que não pode é viver em depressão. São cenários delicadíssimos e muito diferentes. E vale ressaltar aqui, na carona do que você me perguntou, sobre depressão, que é um assunto pela qual, antes de chegar aqui, já estávamos ajudando uma pessoa terrivelmente em depressão, tá? A depressão é uma doença do século. Mas o que muita gente não sabe, ressaltando aqui, em psiquiatria é o estado resultante de baixa do tono psicológico com o quê? Olha só os conteúdos. Com desalento, desinteresse, tristeza, fadiga, insônia, aneroxia, que vem acompanhado de quê? De uma solidão cósmica, que é uma sensação de um vazio interno, da qual a depressão ela pode variar da neurose à psicose. O processo dela é gradativo e perigoso. Então, geralmente, da depressão, tudo que a pessoa quer e pensa em quê? Em morrer. Mas não é que ela quer morrer, ela quer se livrar de algo que o atormenta. Esta é a grande verdade nua e crua. E aí, partindo desse princípio aqui, eu faço valer a pena aqui uma ressalva de Mateus 26, versículo 36, 38, melhor dito, quando Jesus chega de frente de Getsemane, uma palavra no aramaico que significa prensa de azeite, ele vai olhar para o melhor de seus discípulos e vai dizer o quê? A minha alma não está triste. Profundamente triste. E a tristeza é um dos componentes que eu citei aqui. É só olhar para Elias passou por uma depressão, que escondeu na caverna. Davi escreveu alguns salmos com sintoma depressivo, tá? Porque quando ele escreve o Salmo 23, com 15 anos de idade, ele vai dizer, prepara uma mesa diante dos meus inimigos, e não era de guerra, era seus irmãos, pela qual não sentava na mesma mesa que ele, porque ele não era filho de mesmo pai, de mesma mãe, né? Em alguns cantos do livro de Salmo, há registro que eles tentaram matar ele afogado. Então, Davi tinha esse registro interno do seu sintoma depressivo. E diga-se de passagem que eu não vou ter tempo de detalhar de forma explícita o que aconteceu com Jó, que chegou a relatar até sobre um caos da sua existência e o apagão, maldiçoando o dia que ele nasceu, pedindo até que fosse sucumbindo a sua história por sintoma depressivo, tristeza profunda que ele passou. Isso faz parte da gente como ser humano que somos. Passar uma coisa, viver outra. Porque o que passa deixa para trás e fica a marca experimental. Agora, viver em depressão é outro cenário. São coisas distintas, né? Sim. Pode passar, mas viver não. Pois é. Maravilha. É só o começo, hein, pastor? Tem muita coisa boa até o final. Eu quero pedir, antes de eu fazer a segunda pergunta para o pastor Claudinei. Sim. Produção, coloca para mim aí os patrocinadores bem rapidinho e eu já volto com a pergunta. Gente, olha o seguinte, a padaria Novo Horizonte está localizada no endereço Rua Honório Lemes, número 17, bairro Novo Horizonte, na cidade de Taubaté. Por lá você terá qualidade em produtos, qualidade em atendimento e ótimos preços. O horário de funcionamento lá é aberto das 5h30 da manhã às 20 horas, de segunda a sábado, e aos domingos das 5h30 ao meio-dia. Olha, o Ponto Alvo Produções, gente, é produção de áudios, propaganda, divulgação, aluguel de equipamentos para festa, 15 anos, casamentos, eventos em geral. Faça o seu orçamento e tenha a melhor divulgação da região. O WhatsApp deles lá é 32 98885 4322. E-mail deles é @PA Eventos Miraí. O proprietário lá é o Rogério, na cidade de Miraí, Minas Gerais. Relíquias Evangélica tem como objetivo levar você a uma viagem pelo túnel do tempo, revivendo os momentos marcantes dos áureos anos vividos por grandes homens de Deus. Por lá você tem pregadores e cantores levando você a matar a saudade de um tempo que não volta mais, mas que podem ser vividos através de cada vídeo assistido. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e acompanhe os vídeos diários que irão abençoar a sua vida. Pastor, existe, né, um tabu entre os cristãos. A minha pergunta é, por que tanto tabu que o cristão não pode passar por psicólogo ou psiquiatra? Por que esse tabu, pastor? Na maioria das situações, as pessoas dizem assim, é demônio, é inimigo, é uma pressão maligna, enfim. Vale lembrar uma coisa bastante interessante, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada,
pastor José, Sim. ela é incontestavelmente, de forma indiscutível, o maior manual de comportamento humano do mundo. Então vamos pegar ela como regra de fé? Vamos. Quando você olha para Romanos capítulo 10, laureado do versículo 13, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem não tem um respaldo do que significa isso vai fazer uma lambança aqui. A gente sabe que a Bíblia tem 4 níveis de profundidade, a mesma com 3 linguagens, alegórica, literal e figurativa. Quando você olha para a divisória de Antiga e Nova Aliança, a gente sabe que a Antiga Aliança ela foi escrita no hebraico com pouco trecho no aramaico. O Novo Testamento no grego. E no grego, o salvo do grego não diz salvo, o salvo no grego diz sozo. Então vamos ler? Vamos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será sozo. E o que significa sozo? Sozo vem com triplo significado para mostrar que nós somos, pela Bíblia Sagrada, um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual. Opa, olha que cenário interessante. Sozo, no grego, significa curado fisicamente, curado emocionalmente e curado espiritualmente. Esse é o tripé. Para saber quem eu sou, é fácil, é só que eu descobri que eu não sou. E eu não sou máquina, robô controlado com controle remoto. Sim. Eu sou um ser humano dotado de sentimentos e emoções. Para tanto, esse tabu existe pelo mal das pessoas espiritualizarem tudo e acabam, lamentavelmente, se tornando psicóticas, neuróticas e doentes emocionais. Por exemplo, quando você pega 4 evangelhos, Mateus cuidava com o imposto. João Marcos era o mais novo que deu um problema na viagem missionária com Paulo, que era chamado Marcos, João Marcos. Depois tem João, o evangelista, primo de 1º grau de Jesus. Eu pulei Lucas com um propósito. Estamos falando agora de 60. Maduro, era grego. O que era Lucas? Médico. E como médico, ele escreve 2 tratados. Ele escreve Lucas e escreve Atos. Por que está o chamado mais esmiuçado da história de Saulo para Paulo no livro de Atos? É porque quem escreveu foi ele, que tinha um carinho, um apreço por Lucas, porque ele era médico, e como médico ele tratou das necessidades físicas do apóstolo Paulo. Agora, quer ver que coisa interessante aqui? Quando eu pego Lucas capítulo 5, versículo 31, essa que eu vou ler. Rapaz, essa fica quente, a batata esquenta aqui agora. Olha que coisa interessante. Lucas 5 e 31, a Bíblia diz assim, ó, e Jesus respondendo, disse-lhes, não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Em outras palavras, os que estão doentes. Ora, é muito importante fazer lembrar aqui que a depressão, ela é uma doença na alma. E quando falo de alma, a alma está ligada ao campo de nossos sentimentos. E quando a pessoa está doente, é fácil. Quem ortogou, facultou, dispensou a glória da inteligência para o homem desenvolver na sua capacidade intelectiva para ajudar a tratar pessoas com esse problema, não foi o capiroto, não. Foi o próprio Deus, ora. Deus. É simples. Então não há problema. Não tem registro na Bíblia. Não procureis um psicólogo. Está escrito aonde? Está escrito lá em São Bartolomeu, capítulo 3, versículo 2? Não tem isso na Bíblia. É verdade, é verdade. Pastor, por causa do nosso tempo, eu já vou fazer a terceira pergunta aqui. Sim. Quais as principais causas da depressão? Porque existem causas, né, pastor? Sim. Essa aqui eu vou ser direto e a resposta vai ser bem curtinha. Por quê? Porque eu não vou conseguir ser explícito. Porque cada um desses pontos que eu citar aqui, pastor José, Sim. isso aqui dá assunto no mínimo para 1 hora. Para 1 hora, cada ponto. Então, para o senhor ou a senhora que está assistindo aí, pega a caneta, anota isso aqui agora e compartilha para vocês entenderem que tem amigos aí ou alguém do seu ciclo de parentesco passando por alguns sintomas. Atenção, ela varia da neurose à psicose. Tá? Então a coisa é feia. Para quem não se trata, não se cura, não busca uma solução para isso, olha quais são os sintomas. Primeiro, eu anotei aqui, buscando de uma forma tranquila, pensando, conversando com a minha esposa, de pessoas que a gente já ajudou. Número 1, questões circunstanciais. Tá? Só isso aqui tinha muita coisa a falar. Muita coisa. Número 2, uma outra questão aqui, ó. Perdas irreparáveis. Um dos sintomas. Outro sintoma. Outro, quer ver? Eu vou falar um aqui. Você está tranquilo, vivendo a vida. De repente, através de um diagnóstico, Deus me livre e guarde, você descobre que está com câncer maligno. Como é que você fica? Começa. Nossa, que alegria, que felicidade, gente. Não. Vou oferecer um culto de ação de graça. Uau! É assim que você fica? Lógico Você que não. se murcha. Você se arrebenta interna. Doenças, diagnóstico. Quer ver um outro aqui? Traições. Porque a traição é uma dor mais séria do que dor física. Ela é uma dor abstrata, que dói na alma. Davi falou que esse tipo de dor dói os ossos, porque no Egito tinha quase que remédio para cura, para tudo, mas não tinha para o osso. Davi está dizendo que dói aonde ninguém consegue me curar.
tá? Ela abre um rombo na alma. Quer ver uma outra aqui? Abandono. Eu conheço pessoas idôneas, velhinhos, que foram abandonados por filhos, que está hoje nessas casas. Como é que chama aí essas casas? Recuperação? Não é de recuperação, não. Casa de repouso, abrigo, que estão vivendo em solidão, abandono. Eu citei podia citar dezenas de casos aqui, tá? Outra questão aqui é crise. A crise eu posso citar 2 pontos aqui. Crise existencial, com perguntas, indagações internas, quando você faz autoavaliação e começa a se comparar. Por que fulano foi, eu não fui, você não teve, eu não tenho, né? E começa a se comparar e ver que você não conseguiu conquistar aquilo que você tanto gostaria. Outro é crise financeira. Pode te levar também. Mais uma causa. Mais uma causa. E eu finalizo aqui, para não falar mais, uma outra aqui, problemas familiares. Filhos que às vezes são preferidos. E outra coisa, quando acontece às vezes um divórcio, as maiores vítimas não é o cônjuge que foi separado ou abandonado, é os filhos. E diga-se de passagem que eu conheço gente que se retalhou, se usou drogas porque pais se separaram, enfim. Essas são principais causas. Que coisa, viu? Então, desmistificando isso aí, não é demônio, porque existe também a possibilidade. Na verdade, eu vou passar uma ressalva aqui. Não é que a depressão é demônio. Não, depressão não é demônio. Mas, na verdade, tudo que o demônio quer é aproveitar da fraqueza e da fragilidade de uma pessoa passando por isso. Aí sim, lembra quando eu falei que ela vai da neurose à psicose? E aí pode levar até em ponto final trágico. Porque a pessoa está como presa fácil. Sim. E a gente descobre isso através dos estudos, né, pastor? O senhor dando esse estudo. Agora, antigamente, se falava aí, a maioria das pessoas esmagadora, que depressão era uma fraqueza, era um demônio, que a pessoa dava lugar. A mente foi se abrindo. Diga-se de passagem que nos anos de 1950 a 1956, era proibido ter rádio, crente evangélico ter rádio em casa. Não tinha informação. Um cantor não podia gravar discos, que se gravasse um disco, ele era excluído das igrejas. Ignorância e ausência de conhecimento. Então, quando a mente vai se abrindo, a gente vai começando a entender, compreender, assimilar e absorver as coisas de forma mais patente. Que maravilha. Nós estamos caminhando para o final, mas nós temos ainda um tempo ainda, hein, pastor? Mas é muito pouco tempo. Mas eu quero, antes de perguntar para o senhor, eu quero pedir aí para a minha produção para colocar aí missionários em Malau, por gentileza. Oi, gente, tudo bem? Paz, meus queridos. Eu sou o missionário Paul. Eu sou a missionária Aline Matopi. Estamos bem aqui na África. Estamos aqui bem no Malawi, bem perto do Moçambique. Dos países mais pobres do mundo. Então a gente precisa muito do apoio dos irmãos, da igreja. E agora com o canal do Josiel Locutor, se inscreva, participe das lives, porque este canal está se propondo a ajudar na missão. Então, se eles atingirem aí a quantidade necessária pelo YouTube de inscritos, de visualizações e o que for necessário, eles irão nos ajudar aqui na obra missionária. Então, faça parte deste canal, se inscreva, comente, compartilhe e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreva aí no canal Josiel Locutor. Vamos ajudar a obra missionária aqui, vamos levantar e ajudar, quem sabe, o seu apoio vai chegar, pregar a palavra, né, para todo lugar que você ajudar, vai conseguir ministrar, ajudar as pessoas, não somente com dinheiro, com comida, mas também com a palavra de Deus, né? A vida espiritual. Que Deus abençoe. Bom, pastor, nós vamos então para a última pergunta. Por gentileza, aproveitando a sua presença, estamos com certeza absorvendo, aprendendo muito aqui nessa mesa, nesse tempo de mesa, de edificação, ganhando aí maturidade espiritual para que nós possamos entender coisas como esse assunto que é muito atual. Quais as recomendações para se livrar de uma depressão? E eu creio que tem muitas pessoas em casa que estão assistindo o vídeo que precisa dessa resposta, pastor. Eu vou receituar de uma forma didática, falando um pouco rápido, a gente concluir e procurando ser bastante certeiro naquilo que procuro dirigir a vocês agora. Se você passa por algum desse tipo de sintomas, por favor, pegue isso aqui e materialize de forma prática na sua vida. Vamos lá? Você olha para a Bíblia Sagrada e o que ela nos oferece de aprendizado é o seguinte: no começo da mesma, você vai ver em Gênesis que tudo que Deus fez termina dizendo: achou Deus bom, achou Deus bom, achou Deus bom. A única coisa que você não vai ver escritos assim está em Gênesis 2:18. A Bíblia diz: Deus não achou bom o homem só. A palavra só é o encontro de uma consoante com uma vogal, formando exatamente o início da palavra solidão. Por quê? Porque nem Deus é um Deus solitário. No hebraico ele é chamado de Elohim. Elohim é o único Deus subdividido em Pai, a palavra e Espírito Santo. 1 João 5, e versículo 7 ou 17. Então, partindo desse princípio aqui, é muito importante, um dos principais pontos que a pessoa passando por isso aqui e deseja se curar
é não se isolar. Esse foi o problema de Elias. Não se isolar, não se isole. Procure alguém com marcas que tenha experiência para procurar te ajudar. Não é falar com qualquer pessoa, não, mas procure uma pessoa certa. Ela tem uma palavra, ela tem uma forma, ela tem um caminho que poderá ser fonte de bênção para te ajudar. Agora, o isolamento é um perigo. Um perigo. Por que é um perigo? Porque nós somos tendenciados a ser mais negativo do que positivo. Quer ver só? Sim. Telefone tocou de madrugada. Mensagem boa? Já pensa que é ruim. Eu chego para você e falo, o seu chefe quer falar urgente com você ali no escritório. Penso. Notícia boa? Uau, ele Não. vai me dar aumento. É assim que você pensa? Eu chego para você, aumento a tônica da minha decibéis nas palavras e, rapaz, você viu o que aconteceu agora na esquina ali? Notícia boa? Pensou coisa ruim. Nós somos tendenciados a sermos mais negativos do que positivos. Exatamente. Então, quando a pessoa passa por esse sintoma depressivo, se ela se isola, da onde ela acha, encontra força para se autocurar. Não há como. Não há como. Não há como. Uma outra questão que é muito importante aqui é procure ajuda. Ajuda no lugar certo, tá? Uma outra coisa, cuidado com o desespero. Eu, rapidamente, em poucos segundos, eu faço uma síntese mostrando aqui que o desespero, ele leva a pessoa à perda do equilíbrio emocional e racional, fazendo a pessoa agir, adentrar por caminhos via de precipitações. Eu vou falar com cicrano. Não, cicrano. Eu vou falar com fulano. Não, fulano não. Aí eu já falei com cicrano. Quer dizer, há uma frase que não vai querer calar tão cedo. O que fazer quando não se sabe o que fazer? E a resposta é simples. Não faça nada. Por quê? Porque o seu cérebro não tem uma linha de raciocínio única, certeira. Ela está dominada por cegueira porque falta oxigênio no mesmo. Eu não sei se você sabe que na quilometragem do caminho da vida, quando você depara com uma situação que obstaculariza o seu percurso e trava você, em uma fração de velocidade que ninguém consegue nos informar, a sua mente viaja para o HD da sua memória para buscar uma solução de como tira você dali. Só que quando ela chega lá, só vê boboseira, zap, e até coisas inúteis, fúteis, você se paralisa e entra o desespero. Por isso que é muito importante você entender o que a Bíblia diz. Em João 16:33, a Bíblia diz assim, eu vou citar de cor por questão do tempo. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é o bom ânimo? Para eu saber o que é o bom ânimo, vamos ao oposto. A ausência do bom ânimo é desânimo. Desânimo é sintoma depressivo. Abaixo do bom ânimo tem a junção ali, que é a questão de você respirar, puxando o oxigênio e jogar o oxigênio para o seu cérebro. Entendeu? Outra coisa muito importante aqui para finalizar é o seguinte, isso é comprovado de forma científica. Tire 5 minutos por dia e não olhe para baixo, olhe para cima. Quando um determinado jogo, o time perde, eles olham para cima ou para baixo? Um lutador vai lutar, perdeu, ele olha para cima ou para baixo? Quando a pessoa está com sintoma de derrota, aconteceu alguma coisa e frustrou, ele olha para cima ou para baixo? Todo derrotado, ele olha para baixo. Quando você olha 5 minutos para cima, você manda automaticamente, de boca fechada, uma mensagem para o seu cérebro que alguma coisa começa a mudar, mesmo que não tenha nada mudando. Isso aqui é comprovado cientificamente. Agora, vamos para a Bíblia. Quando você olha para cima, você vai se lembrar de Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então você vai lembrar que tem um Deus que não desistiu de você. Dá tempo de mudar a sua história ainda. Isso requer alta avaliação. Isso aqui é muito importante. E diga-se de passagem, cuidado com isso aqui. Há transplante até de coração, porque a medicina avançou, a tecnologia nos evoluiu, deixou fazer com que viéssemos deixar pelo caminho da evolução. Mas a pergunta é, tem transplante de cérebro? Não tem. Então isso aqui é único. Tenha cuidado no que você põe e deposita na sua mente. E aqui está a maior batalha entre o céu e a terra. E é por aqui que existe o caminho da cura para a depressão. Procure ajuda, passe para o psicólogo, mas todavia isso aqui tem que ser materializado. Meu Deus do céu, nosso tempo esgotou. O senhor falou de má notícia, mas eu tenho uma má notícia. Nós estamos finalizando o nosso tempo aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Pastor, eu quero agradecer também a sua presença. E o senhor vai estar numa próxima edição aqui, né? Falando sobre... Será um prazer. E o caldo vai ferver, hein? Sobre... Por que muitos casamentos evangélicos não estão dando certo? Na próxima edição do nosso programa. Então, quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco. Gente, comente nos nossos vídeos. Agradeço o pessoal da produção, o pastor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.